Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond, meu sinal na comunidade Surdeste. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos estudar os textos literários que nos fazem viajar para o mundo da imaginação. Você aceita fazer essa viagem comigo? Então venha comigo! Está começando nossa hora de aprender. Vamos lá? Você sabe que tudo que falamos e pensamos pode ser registrado por meio da escrita? Podemos registrar datas de aniversário, lista de atividades, de tarefas a serem cumpridas ou de compras a serem feitas. Há ainda muitos outros tipos de registros. Esses registros se transformam em textos que podem ser lidos ou falados, como, por exemplo, quando um apresentador está fazendo uma entrevista, ele lê um texto que é exibido em um teleprompter, sem que nós que assistimos possamos ver. Há textos que nos possibilitam imaginar como seria uma cidade ou uma pessoa, ou até nos dão a impressão de que já estivemos em um lugar ou vivemos uma situação. Esses textos normalmente são longos e nos contam histórias. Você sabia que muitas dessas histórias já foram transformadas em filmes ou em peças de teatro? Vamos investigar alguns exemplos de livros que viraram filmes. Vamos ler juntinhos, um por um. O primeiro deles é Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Harry Potter e o Cálice de Fogo. E, por último, nós temos O Ladrão de Raios, de Rick Riordan. Esses livros foram transformados em filmes e eles são Harry Potter e O Ladrão de Raios. Vou ler para você uma história bem fantasiosa. Preste bastante atenção e tente imaginar que você está vivendo a história. Nossa história se chama... Olha só! Alice no País das Maravilhas. Numa tarde de verão, Alice descansava à sombra de uma árvore com sua irmã, que lia um livro sem figuras. De repente, Alice viu um coelho branco passar correndo. Ele segurava um relógio de ouro e gritava: "Estou mesmo muito atrasado!" Muito curiosa, Alice correu atrás do coelho branco, que sumiu rapidamente dentro de uma grande toca. Sem saber o que havia lá, Alice caiu, de repente, num poço profundo. A queda foi lenta e, lá no fundo, havia uma grande sala com muitas portas fechadas. O coelho tinha passado pela porta pequena, mas Alice era muito grande. Sobre a mesa de vidro havia uma chave e uma garrafa com um rótulo: "Beba-me". Alice bebeu e foi diminuindo até ficar bem pequena, como a porta. "Esqueci a chave sobre a mesa", falou Alice, sem saber como iria passar pela porta. Foi quando encontrou uma caixinha de bolachas onde se lia: "Coma-me". Alice viu o coelho outra vez que dizia: "Estou mesmo muito atrasado". Como estava pequena, parou para descansar. E uma lagarta veio e perguntou: "Quem é você?"
Eu já nem sei mais qual é o meu tamanho, disse Alice preocupada. Os cogumelos regulam tamanho. Uma bocada aumenta e outra diminui, explicou a lagarta. Alice comeu um bocadinho de cogumelo e cresceu novamente. Agradeceu e foi procurar o coelho branco. No caminho, Alice encontrou uma lebre, um chapeleiro e um rato do campo, que tomavam chá de mentirinha. A lebre viu Alice e gritou: "Parabéns pelo desaniversário!" "O que é desaniversário?" quis saber Alice. "Uma festa que se pode fazer todo dia", disse a lebre. "Todos malucos", falou Alice, seguindo seu caminho. De repente, um gato falou para Alice abrir a pequenina porta de uma árvore e sumiu. Alice comeu outro bocado de cogumelo, ficou do tamanho da porta e entrou. Do outro lado, encontrou 3 cartas de baralho que estavam pintando rosas brancas de vermelho. Alice perguntou o que estavam fazendo e 5 explicou. "A rainha só quer rosas vermelhas ou vai nos cortar a cabeça." A rainha apareceu e viu as rosas brancas. "Cortem-lhes a cabeça!" berrou para as cartas jardineiras. A rainha quis jogar cricket e passou o taco, que era um flamingo, para Alice. Alice arremessou a bolinha, que era um ouriço, mas ele correu para longe do buraco. "Cortem-lhe a cabeça!" gritou a rainha. Alice viu que tinha um pedaço de cogumelo e comeu um bocado, voltando ao tamanho normal. "Você não passa de uma rainha de baralho. Não tenho medo de você", disse atirando as cartas de baralho para longe. "Alice, o que você tem?" perguntou a irmã. Alice viu que tinha dormido e sonhado com uma história tão maluca que sua irmã não ia entender. Então respondeu: "Nada, tive um sonho incrível, só isso." Fim da história. Você gostou da história que lhe contei? Ela foi escrita por Lewis Carroll, que nasceu na Europa, em um país chamado Reino Unido. Você com certeza torceu pela Alice e contra as malvadezas da rainha. Observaram que o mundo em que se passava a maior parte da história é bem diferente do mundo em que vivemos? Naquele mundo, animais e objetos podem falar como humanos. Nossa, é tudo muito diferente, não é mesmo? Mas saiba que há ainda muitos outros livros que podem nos contar muitas histórias de fantasias, animais, guerras, viagens e muito mais. Veja se há livros na sua casa. Pesquise na biblioteca da sua escola ou da casa de familiares e amigos. E lembre-se de ter muito cuidado com os livros. Não deixe que molhem, rasguem, fiquem com as folhas amassadas. Você já sabe que podemos ler livros em formato digital, não é mesmo? Sim, são livros que podemos acessar pelo celular ou computador. E alguns livros podem ser lidos sem a necessidade que paguemos por isso, como, por exemplo, os e-books, que são livros virtuais. Vamos lá! O e-book é um texto apresentado em um formato que pode ser lido em computadores, celulares, tablets
etc. Você sabe como eram os livros antigamente? Eles eram feitos de um material extraído de uma planta e recebia o nome de, olha só, papiro, e era muito frágil. Esses livros tinham formato de rolo. Se hoje podemos saber como eram os povos antigos, que plantas eram usadas como remédios por nossos antepassados, como e por que ocorreram as guerras, quais foram as grandes invenções e tantos outros fatos, devemos aos livros. São eles que nos contam histórias, divertem-nos e informam. Ficou curioso? Quer aprender mais? Quer se divertir? Que tal ir em busca de um livro assim que terminar a nossa aula de hoje? Falar dos livros e da importância deles em nossas vidas é, para mim, uma ação muito legal. Você está gostando? Espero que sim, mas ainda não terminou, porque vai começar a nossa hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Você se lembra da história que contei? Sobre ela, responda. O título é: letra A, Branca de Neve. Letra B, Alice no País das Maravilhas. Letra C, João e Maria. Vamos ler novamente a questão. Você se lembra da história que contei? Sobre ela, responda. O título é: letra A, Branca de Neve. Letra B, Alice no País das Maravilhas. Letra C, João e Maria. Vamos lá identificar a resposta correta. E ela é Alice no País das Maravilhas. A resposta correta é a letrinha B. Vamos lá para a atividade 2. Ainda sobre a história que contei a você, responda. A personagem da história se chama, letra A, Maria. Letra B, Alice. Letra C, Flora. Qual será o nome da nossa personagem? Vamos identificar a resposta correta. E ela é letrinha B, Alice. Eu sei que você acertou, porque você é um verdadeiro detetive da língua portuguesa. Mas ainda não terminou, porque vamos para a atividade 3. Observe a capa do livro e faça um retângulo no nome do autor. Estão conseguindo identificar o nome do autor? Sim? Vamos lá identificar juntinhos? O nome do autor é Lewis Carroll. Agora que nós já brincamos bastante de detetives da língua portuguesa, convido você para a hora da revisão. Vamos lá? Hoje aprendemos que tudo o que falamos e pensamos pode ser registrado por meio da escrita. Podemos registrar datas de aniversário, lista de tarefas a serem cumpridas ou de compras a serem feitas. Há textos que nos possibilitam imaginar como seria uma cidade ou pessoa, ou até nos dão a impressão de que já estivemos em um lugar ou vivemos em uma situação. Mas saiba que há ainda muitos outros livros que podem nos contar muitas histórias de fantasias, animais, guerras, viagens e muito mais. Veja se há livros na sua casa. Pesquise na biblioteca de sua escola ou na casa de familiares e amigos. E lembre-se de ter muito cuidado com os livros. Não deixar que molhem, rasguem,
fiquem com folhas amassadas. E a aula de hoje está terminando. Agradeço sua participação e o convido a assistir à próxima aula, que assim como a de hoje, preparo sempre com muito carinho para você. Então, até a nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau!